pela Praia Brasileira. O juiz da penalidade máxima. Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Trave é Pênalti. Depois de 30 minutos só de conversa esperando uma pessoa que não ia, que acabou não participando, enfim, vamos começar essa bagaça. No episódio especial de hoje falaremos sobre uma grande polêmica que vem sendo discutida há muitos anos entre os fãs do futebol brasileiro. Os estaduais devem acabar ou não? E se acabar, como vocês organizariam o futebol brasileiro? Meu nome é João Marcos Mafra e para esse debate bastante até polêmico, bastante interessante, eu tenho as pessoas que estão sempre comigo, não faltam um podcast. Kelvin, seja mais uma vez muito bem-vindo, meu amigo, fique à vontade. Fala, rapaziada, hoje estou sozinho porque a única opinião contrária é a minha. Serei muito rebatido, mas se fere minha existência, serei resistência. E para fechar o nosso quadro de participantes, temos o nosso querido amigo Sorocabano, que tá sempre morrendo de calor quando tá gravando. Soriano, seja muito bem-vindo, meu amigo. Ai, cara, e aí, rapaziada, mais um aí, estamos chegando no final da temporada e é nóis. Enfim, vamos começar falando sobre os estaduais, Kelvin, pra você. O estadual deve permanecer ou não? Bom, eu vou tirar uma frase do Júlio Gomes, da UOL, que tem um artigo na UOL que vários repórteres e jornalistas comentaram sobre esse tema, e o do Júlio Gomes me chamou muita atenção e vou transcrever aqui. Abre aspas: os estaduais não devem e não podem acabar, mas não podem ficar como estão. O modelo atual está destruindo uma das coisas mais valiosas do futebol brasileiro, destruindo sua raiz em nome de uma elitização que agrada muita gente, porque beneficia os clubes mais populares, mas que, na real, está matando o interesse genuíno pelo esporte, afastando o país inteiro do jogo. Os estaduais precisam ser repensados, precisam de regulamentos dinâmicos, precisam ser bons para os grandes e para os pequenos. Não podem acabar, mas estão acabando com eles. Bom, já rebato dizendo que pra mim eu não vejo nada de positivo no estadual. Olha, vou só fazer um adendo aqui, roubando a frase do Kelvin. Cara, eu não vejo, minha opinião assim, tá ligado? Eu não vejo motivo hoje pra seguir com o estadual por conta das federações, tá ligado? Tipo, o intuito do estadual é muito bom, tá ligado? De dar chance pros times pequenos jogarem, pro poder movimentar o futebol como um todo, cara, mas as federações acabam mais atrapalhando do que tudo, eles roubam muito dinheiro. O exemplo atual da Federação Paulista aí fazendo um papelão, né? Convenhamos, Federação Paulista aí desesperada por dinheiro. Mas pensando no caso das federações serem bandidas, você acaba entrando no contraponto que a CBF também é. Então você vai acabar com o Campeonato Brasileiro, você vai acabar com os amistosos da seleção. Então desse ponto já começa meio errado, cara, porque você querendo... pontos, cara. Sim. Ô Kelvin, você entrou num ponto muito bom, cara, que entra justamente onde eu gostaria de falar. Eu acho que a gente poderia seguir um modelo parecido com o do futebol inglês, cara. A primeira divisão não é organizada pela Federação Inglesa. Por exemplo, primeira divisão, no caso, é organizada pelos próprios clubes, se eu não estou enganado, uma associação. Uma liga com os 20 times e tem lá os caras. É uma organização onde os próprios clubes comandam, entendeu? Então eles fazem tudo de acordo com o interesse dos clubes, entendeu? Não tem nenhuma coisa por fora para interferir, entendeu? Eu acredito que quanto à seleção, acho que a CBF deve seguir mesmo, cara, mas isso aí é outro caso. Eu acredito que os clubes deveriam se organizar para montar uma espécie de campeonato, uma espécie talvez de regional, sabe? Para as divisões amadoras da quinta para baixo. Divisões amadoras e regionais para poder manter todos os clubes ativos durante o ano inteiro, cara. O problema de você fazer mais uma série é que não há dinheiro para isso. A Série D já é muito desvalorizada, a CBF caga para a Série D. A Série C até tem um certo nível de investimento, mas a Série D já não tem, imagina a Série E. Então, o que seria melhor? Você tira os times grandes do estadual,
Você tira os times grandes da primeira fase do estadual. Eu ia falar no final do podcast, mas eu já vou falar sobre o calendário da Série A que eu pensei em montar. Eu não montei um calendário 100% certo, porque eu não vou montar um calendário de 52 semanas do ano. Mas enfim, nos estaduais começariam em janeiro com os times que não tem série, que não tem divisão no caso. E se estenderiam até uma terceira parada FIFA no ano. Sim, o Brasil tem que ter parada FIFA. Tem que haver a parada FIFA, porque muito time se prejudica nisso, principalmente Flamengo e Palmeiras, que tem elencos com muitos jogadores de seleção. Na parada FIFA, os clubes poderiam até... também, né, cara? O físico, né? Exato, cara. E nessas paradas FIFA... As 3 paradas principais de setembro, outubro e novembro são no auge da temporada, ali no final, decisão. Exato, cara. E o Brasil não tem parada FIFA porque é um calendário muito cheio e mal organizado. Você organizando os estaduais de forma que os times sem divisão joguem, e vamos dar um exemplo do Rio de Janeiro. Os 4 melhores times sem divisão do Rio de Janeiro jogariam contra os 4 grandes do Rio numa data FIFA, o que seria... O time do Rio não tá nem aí, bota sub-20, tanto faz, cara. Mas isso dá bilheteria pro time pequeno. A bilheteria contra um time grande para times pequenos é muito forte. Por quê? Ninguém vai ver, por exemplo, Nova Iguaçu e Macaé. Mas todo mundo vai querer ver Nova Iguaçu e Flamengo, Nova Iguaçu e Vasco. Você enche o estádio assim. Você vende camisas do seu time assim porque é mais fácil os torcedores irem até lá e falar, pô, essa camisa é maneira, não sei o quê. Então, as vendas do clube contra time grande aumenta mais. Eu acho totalmente errado o calendário de hoje em dia. Os jogadores forçados em pouquíssimas férias, pouquíssima pré-temporada. Enfim, eu acho que o estadual deve continuar, mas com os times grandes jogando no máximo 10 dias. Não é... Tem estadual que dura 3 meses, então acho que 10 dias já tá bom demais pro time grande. Eu queria dizer que nessa questão do calendário, dos estaduais, como você falou, os grandes entraram no final, ainda são 3, 4, 5 datas talvez. Já tem as 38 do Brasileirão. As 13, né, da Libertadores, são 13, né? 13, que a final é única. 13 da Libertadores. Ainda você tem aqui, você tem a questão que aqui a gente ainda joga... O que eu ia falar, mano? Ainda tem a fase preliminar da Libertadores. A pré-Libertadores, isso. Ainda tem a pré-Libertadores. Já são mais 4 jogos. Mais 4 datas. Se passar 4 datas. Aí na Copa do Brasil, que normalmente os times em Copas Nacionais jogam 5, 6 datas no máximo. Na Inglaterra, na Espanha, 5, 6 datas no máximo. Tem time da Série A jogando na primeira fase da Copa do Brasil. O Corinthians vai jogar aí. Então, já são mais 4 datas. Não adianta só reduzir o estadual. Porque se você remove, você tira um alívio. Alívio de 3, 4 meses do calendário. Eu não vejo mais nenhum ponto que para mim que seja viável para manter o estadual. Entendeu? Alimentar os times pequenos. Todo respeito, cara. Todo respeito aos times pequenos. Tem um time na minha cidade aqui que eu adoro ver jogar quando posso. Mas os times se o nosso futebol brasileiro, no nível que a gente tá hoje, que tá bem longe, bem distante da elite, a gente continuar priorizando, dando essa importância toda pro futebol que não tem um nível técnico tão alto, a gente vai continuar nesse nível, cara. A gente vai manter o mesmo sarrafo. Então a gente, todo respeito ao Friburguense, do que é o São Bento aqui, o time da sua cidade, mas esse time tem que sobreviver. Esses times do interior tem que sobreviver como dá, jogar, criar, tem as rivalidades, querendo ou não. O cara tem cidades que não tem, mas tipo aqui na minha todo mundo quer ver um São Bento e Ituano, é legal. Não sei a de vocês aí. Então acho que não dá pra gente ficar pensando toda vez que a gente for moldar uma temporada, pensar nos times pequenos. Acho que a gente tem que dar um apoio para eles sim, porque eles têm a raiz, eles são importantes sim, mas a gente não pode ter eles como prioridade, como o Kelvin disse aí. Cara, que eu tava falando, eu pensei em 2 coisas aqui, cara. Questão da Copa do Brasil. Você chega na fase de 8ª, se não estou enganado, aí começa ir de volta. Eu apoio que seja apenas grande, jogo né, de cara? ida. Sim. Eu apoio que seja apenas jogo de ida e que a gente adote um formato próximo a outras Copas que ocorrem na Europa. Que, cara, por exemplo, pensa no Chapecoense, os times menores entram na primeira fase. Tipo, coloca uma Copa gigantesca com vários times, tá ligado? Aí vai aos poucos diminuindo e vai colocando os times das principais divisões, aos poucos, entendeu? Sim. Eu acredito que
eu acredito Cara, que seja um formato mais interessante dentro da situação do próprio Campeonato Brasileiro. E a questão dos estaduais, cara, eu não vejo espaço no calendário para encaixar todo mundo. Por isso que eu acredito que, por exemplo, devo assim, um formato muito próximo ao da Europa, que eu estou usando de exemplo, que o calendário lá é bem mais organizado. e lá os países são pequenos, né, cara? Aqui, por exemplo, a Chapecoense, tentando falar. Imagina a Chapecoense jogando domingo contra o Corinthians e São Paulo. Tipo, um exemplo aqui, só desenho, tá? A Chapecoense joga tipo de São Paulo contra o Santos, lá em Santos, no domingo. Aí tem Copa do Brasil na quarta-feira contra, sei lá, contra o São Raimundo do Pará, entendeu? Aí já na outra semana já volta pra Santa Catarina. Aí já tem o jogo da volta. Aí você ainda joga em um brasileiro que pode ser um estado longe. Então é um país continental, cara. É muita burocracia, é muito longa as viagens. Então, jogar de 3 em 3 dias viajando, sei lá, 700, 600 quilômetros, mas seja de avião, cansa, cara. E tem questão de fuso horário também, questão de clima que muda muito. Então não dá pra você manter um calendário apertado com o estadual e tem que liberar esse espaço pra mim do estadual. Eu concordo com o que o Mafa falou sobre a Copa do Brasil ter um jogo só. E sobre o que o Soriano falou de viagem, eu pensei nisso e fiz um plano para a Copa do Brasil. A Copa do Brasil podia começar com muito time, cara, muito time mesmo, mas em fases regionais, em fases de time do Sudeste, do Norte, e que eles se enfrentassem entre si para ganhar aquela vaga, para enfrentar em times melhores, porque, pô, não tem como você botar o Nova Iguaçu jogar contra o Manaus, tá ligado? Não tem, o Nova Iguaçu não tem dinheiro para viajar para Manaus com seus jogadores e voltar, entendeu? Então você faria... E as federações que deveriam ajudar para as federações que deveriam ajudar nesses casos, a única coisa que eles fazem é roubar dinheiro dos times, entendeu? Exato, falta investimento também. Rendas que poderiam ajudar equipes a viajarem para outros lugares, ajudariam a pagar salários de um ano inteiro, vão tudo parar na mão daqueles ladrões, cara. Não tem como. É muito, muito complicado, cara. Por isso que eu apoio a questão não só da Copa do Brasil ter fase regional, cara, mas acho que as próprias divisões do Brasil em si tornarem regionais, entendeu? Tipo, supondo a última divisão seja a Série D. Vão cair 8 não, 5 regiões, vão colocar 10 rebaixados. Aí começar um formato onde sobe, por exemplo, 2 de cada região, supondo, entendeu? Pra ver uma maior rotatividade. Né? Eu já faria diferente, cara. Eu acho que já que vai usar o ano, fevereiro a dezembro, o calendário, acho que seria uma boa opção ser 5 meses de Copa do Brasil, fazendo essas viagens mais de uma em uma semana, claro, jogando Libertadores também, que classificou, Sul-Americana, e o brasileiro no segundo semestre. Acho que seria mais viável ainda. Querendo não vai ter as viagens ainda, se o time do Norte enfrenta o time de São Paulo, o time de Nordeste enfrenta o time do Sul, ainda vai ter essas viagens longas. Então acho que seria bom, 5 meses, os times, pode ser até regional mesmo, como vocês disseram, mas poderia manter até esse formato. E aí a partir disso, os outros meses a gente realiza o Brasileirão, as fases finais da Libertadores Sul-Americana e a Copa do Brasil fica só no primeiro semestre ali. Cara, eu acho até uma boa ideia, tá ligado? Se a gente tivesse 2 Copas, tipo, aqui na Inglaterra, eu vejo que nessa ideia que eu propus, acho que não tem necessidade de você separar 6 meses para uma competição, 6 meses para outra, porque não, cara, vai 4 e 8 mais ou menos. Não, tipo, porque vai desinchar o calendário, cara. O estadual o estadual, cara. Não, tipo, porque na minha ideia o estadual acaba. Vai desinchar o calendário, entendeu? Então dá pra criar mais espaço entre os jogos, entendeu? Pode ser também. O suficiente pra todas as equipes conseguirem jogar sem sofrer, entendeu, cara? Se a gente desenha um calendário de fevereiro até dezembro, com as 38 do brasileiro, vai umas 7 da Copa do Brasil, vai. Um time de elite, vai. 38 do brasileiro, 5 da Copa do Brasil, porque vocês estão falando de jogo único, que daria já 47. Não, aí eu que burro. Não, 43. 4 ou 5, enfim, tanto faz. Porque mas agora entra nas 16 avos. Entraria um pouco antes das oitavas. Mas agora entra nos 16 avos.
Agora eles entram na fase antes. Verdade. Então 5, 40, 38, 43. Mais as Libertadores, o time que chega na final. Sem contar a pré-Libertadores. 56. Já ocupou o ano inteiro, né? Já dá 4 semanas a mais. Mas como não tem estadual, então os jogos adicionais Se deslincha, Supercopa, seria mundial, seria... São 40 datas, valor inferior, são 40 entendeu? semanas. São 80 datas. Olha quanto de data você libera. 24 datas. Se manter esse formato de calendário, ia ser muito mais lucrativo para todo mundo, cara. Principalmente a parte física dos jogadores. Você ia criar uma potência nos clássicos. Um nível maior de jogo, entendeu? Sim, você cria uma potência maior dos clássicos. Sim, você cria... Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do meu aqui. Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras se enfrentam 5, 6 vezes no ano. Entendeu? Se dá uma sorte, se enfrenta na Copa do Brasil, 7, 8 mais ou menos. Se enfrenta 2 vezes, com a possibilidade de ter uma terceira ou uma quarta, cria muito mais rivalidade, porque você perde um jogo aqui, você tem que esperar um tempo todo e você ficar louco pra ganhar daquele time de novo. O Grêmio e o Inter, por exemplo, se enfrentaram quantas vezes no passado? 4, 5, 7, né? Os Acho que foram 6. Foram 6. Você... Supondo, 2 no estadual, 2 no Brasileirão, 2 no... A cada 2 meses tinha Grêmio e Inter, por exemplo. Se você tem o Grêmio... teve pandemia, essas coisas, mas... Se você tem o Grêmio e o Inter a cada 6 meses, cria muito mais rivalidade, porque o Inter perde pro Grêmio. O Inter vai ficar louco pegando o Grêmio no segundo jogo. E vai esperar esse tempo todo, você vai aguentando zoação, vai acumulando aquilo. E é potencializar até os clássicos, cara. Vai aumentar a questão de renda, porque a procura vai ser maior pelos ingressos, aquela vontade de ir pro estádio. Por enquanto essa coisa não entra em prática por causa da pandemia, mas está um cenário normal aqui. Pensa, aumentaria o interesse de jornalistas em cobrir o jogo, ou seja, mais emissoras, ou seja, ia tornar um evento, mais cara. procura para transmissão, ou seja, tipo, mais dinheiro investido para poder transmitir. E movimento. Tipo, um fim de semana vai ter Flamengo e Vasco. Ah, não vou ver porque daqui a pouco já tem outro. Só tem Flamengo e Vasco agora, só daqui 6 meses, não vou perder. Não vou perder esse jogo, entendeu? Eu queria dizer que sobre os estaduais, talvez vocês não tenham entendido muito bem. Mas, no caso, os estaduais seriam como se fosse um amistoso para os times grandes. Os times grandes não jogariam o estadual. Como eu falei, os times sem divisão jogariam o estadual ao decorrer do ano. Os times grandes jogariam na data FIFA como se fosse um amistoso. E é uma data FIFA que seria estendida, como na Premier League, que tem vezes que fica 2 semanas sem jogos de Premier League, entende? E isso ajuda muito o físico dos jogadores. E até tem torneios pequenos entre essas semanas. Tanto que clubes grandes jogam contra clubes menores de cidades, como o Liverpool enfrenta clubes menores da cidade de Liverpool. Os clubes mais amadores também. O Londres também tem bastante desses amistosos. E são amistosos que quase não vai nem torcida também. Porque é mais para treinar os times. E aqui seria praticamente isso. Exato. E seria a mesma coisa que com o estadual. Que seria por exemplo, vamos ter Vasco e Nova Iguaçu. É um amistoso, praticamente, porque o estadual viraria um amistoso, mas que daria renda para o Nova Iguaçu. E o Vasco usaria... Você podia botar até um limite de 7 substituições pro Vasco querer rodar o elenco. O Kelvin gosta do Nova Iguaçu, hein, mano? Só fala o Nova Iguaçu, velho. Sim, o Nova Iguaçu é um time bom pra falar. Porque falar do Volta Redonda, o Volta Redonda já tem uma renda a mais. Já tem uma renda a mais porque joga a Série C. Entende? O Nova Iguaçu vive ali na Série D. Eu até queria falar de um ponto parecido, que essa ideia da pré-temporada não é ruim, mas aí não seria estadual, você tá jogando um amistoso ali. Eu acho a ideia boa, uma ideia de pré-temporada. Quer dizer, o Atlético Paranaense faz isso todo ano lá. Eles têm essa permissão de usar o estadual de pré-temporada. Eu acho uma boa ideia. Eu acho que se for... E não é estadual, se for pré-temporada, né, gente? Acho que se for pra manter, tipo, o Corinthians vai jogar contra o Comercial, contra o Botafogo de Ribeirão, com pré-temporada como treino, acho que é uma boa, acho que tudo bem. Aí já deixa de ser estadual, porque não é mais uma competição. Tipo, virar tipo Florida Cup, mas eu acho que seria uma ideia boa, assim, de manter só como pré-temporada para os times grandes. Mas os pequenos iam vir com sangue no olho, claro.
E também, cara, eu queria dizer que no calendário que eu montei, o Brasileirão começa em fevereiro e termina em novembro. Por quê? Daria datas para você ter semanas que não teriam jogos para time A se focar ali na Libertadores ou numa Copa do Brasil ou numa Sul-Americana ou sei lá no próprio Mundial de Clubes que é disputado em dezembro, que por exemplo o Palmeiras jogou jogos muito perto do Mundial de Clubes e para mim dezembro e janeiro não é para ter competição oficial no Brasil, nenhuma, que você deixa espaço para o Mundial de Clubes e para a Recopa Sul-Americana, sendo se algum time brasileiro ganhar. E os times precisam ter a pré-temporada. Se fazer uma correção, o Mundial agora é em julho e de 4 anos, então não... Enfim, o Mundial eu acho que se eles mudaram para 2023 ainda, que dessa parada de julho eles adiaram mais um ano por causa da pandemia. Esse ano acho que já vai ter o Mundial. Não, esse ano não. Eles anunciaram, eles adiaram de novo. Eu fiz 3, 25, 29. Talvez seja depois da Copa do Mundo. Não, pode ser sim. É que vai ter Copa Enfim, América. Não mudou. Enfim, o Mundial de clube sendo em julho ou em dezembro, tanto faz, porque em dezembro era pra ser as férias dos jogadores. Porque os jogadores precisam de férias, cara. Precisam de uma pré-temporada. Porque muitas lesões acontecem porque a pré-temporada brasileira é ridícula. São 15 dias, cara. São 15 dias. Exato, acaba o campeonato esse no meio de ridículo. dezembro e janeiro você já tá de volta. As férias de trabalho normal são 30 dias, se eu não tô enganado, é um mês. Se você olhar pra Europa, os caras acabam em final de maio, isso pra quem chega na final da Champions, e estamos de volta só em finalzinho de julho, que começa a final de junho. Não, final de tem meio de julho, vai. Ou seja, tem praticamente um mês e mais um pouquinho, cara. Acho que uns 2 meses aí, quase dá. E isso do calendário, cara, afeta muito a qualidade do futebol brasileiro, porque o time não tem tempo de montar seu elenco, por exemplo. Você tem 15 dias pro time voltar a treinar. Individual mesmo. Exato. E a você, janela por do exemplo, Brasil... a janela aqui do Brasil é diferente. Aqui não existe uma janela de transferência certa, tá ligado? Aqui existe período pra inscrição só. Entendeu? Então, isso até atrapalha a questão das equipes pensarem uma espécie de montagem de elenco, cara. A janela de transferências começa no dia 1 de janeiro e termina no 31 de dezembro. Aí a janela de inscrição começa, acho que, sei lá, e termina lá pra setembro. Esqueci. Um ponto sobre o estadual que eu queria destacar aqui por aí. É o quanto o nível técnico só cai, cara. O futebol brasileiro está caindo há muito tempo. Já em 2019 que teve uma, né? Mas agora cai demais, muito feio de ver jogo no Brasil, cara. É muito ruim, velho. Eu costumo falar que se as pessoas colocam o futebol brasileiro entre o top 10 de melhores ligas do mundo, o futebol é ridículo. Né? Eu costumo falar isso. Quanto de time ruim ganhando estadual, eu falo aqui no Paulistão, que é onde eu mais acompanho, assim. Cara, o Corinthians com um time horrível, 2019 foi campeão. Ano passado com um time horroroso, bateu final. Tipo, 2018 também não era nada demais, campeão. Isso acontece acontecendo no país inteiro, na verdade, né? Uns times ruins ganhando estadual, assim, nossa, eu lembro do Vasco 2000. Eu me lembro do Vasco que ganhava do Flamengo quase toda vez, cara. Rafael Silva fazendo gol, velho. Rafael Vaz, só riascos, só desgraça. Nossa, riascos, velho. E só pra pontuar esse negócio de férias que eu falei em dezembro, isso quebra muitos times fisicamente. Porque, por exemplo, você pega, bota o Flamengo e Ceará, Castelão, verão, dezembro, última rodada do Brasileiro, show, calor pra caralho. Aí o Flamengo volta, e dia 12 de janeiro, Flamengo e Bangu no Moça Bonita, 40 graus. Fisicamente os jogadores morrem, velho. Ninguém aguenta, ainda mais o futebol, que é muito físico hoje em dia, cara. Exato, cara. É mal armado demais esse calendário do Brasil. E a gente olha pros outros países, tem outros esportes, cara. O NBA, como o NBA faz perfeitinho, não põe time pra calor brusco, frio brusco. As equipes jogam 82 jogos de temporada regular e os caras têm 3 meses de férias. A temporada começa em outubro e a temporada termina em junho. Você não vê time jogando no Texas e no outro dia jogando em Minnesota. Aqui no Brasil você vê um time jogando no Ceará e outro em Porto Alegre.
muito desmontado. Por isso que acho que podia ser o brasileiro, podia ser dividido em dois, Um não dia tinha uma equipe conferência. joga Né? em Toronto, a outra no outro dia joga em... Tá ligado? Não, mantém ali, tipo, você joga perto ali, tipo, você vai pro leste e joga 5, 6 jogos. Tava falando, eu acho que seria uma ideia boa de dividir o Brasileirão. Acho que é uma coisa mais vários anos pra frente, mas dividir, tipo, traçar uma linha no meio do Brasil e, ó, aqui, ó, você joga aqui o primeiro turno, no final do campeonato, a gente mata-mata e envolve todo mundo, entendeu? Tipo, Rio pra cima, São Paulo pra baixo, tipo, 2 divisões assim. Mas é uma ideia meio maluca, assim. Aí jogou ali Ok, 19, você viajou legal. 19 rodadas, tipo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Galo, Cruzeiro, os times do Nordeste, Centro-Oeste, e os times lá do Sul, Sudeste, enfim. Aí 10 rodadas, 20 rodadas em cada uma desses dois grupos. Tipo como é a Série C. E aí, no mata-mata, você envolve os dois times, as duas divisões. Mas é uma ideia meio maluca, assim. Sendo bem feito, podia até funcionar, mas é uma parada muito Cara, pra frente ainda. Cara, Sim, eu vou te falar, sim. O brasileiro não tem cabeça pra isso. Eu não apoio mata-mata no Brasileirão. Já tem a Copa do Brasil de mata-mata. Você vê as principais ligas. Não, eu também não. Eu só falando pontos corridos, mas nenhuma você. tem campeonato de pontos corridos depois de mata-mata. Nenhuma. Mas Você são vê, todos. Premier Mas League nenhuma. não, Mafra, França Mafra. não, Holanda Mas. não. Ó, Mafra. Mas nenhum desses países é um país continental, cara. Que tem uma ponta que é um calor do Rússia. caralho e uma outra ponta que é um frio da porra. Rússia, Não tem. Os caras ainda tem. Os caras têm que parar por causa do inverno ainda, cara. No meio da temporada. Não, cara, não tô falando assim eu falando do contraste, Mafra, do tamanho das viagens, isso que a gente tá falando, entendeu? Eu tô usando de critério a Rússia, que tem o mesmo problema. É um país transcontinental, passa em 2 continentes, é o maior país do mundo, tá ligado? Tem o mesmo problema, tem a parada do inverno em janeiro, fevereiro. Inverno brabo, tá ligado? Mas a Então, Rússia é outros 500, cara. A Rússia ainda não. É frio uma ponta a outra. Aqui não, velho. Também o tamanho das viagens eu até entendo, mas é frio de uma ponta a outra. Aqui não, velho. Tipo, você vai jogar aqui um dia em Porto Alegre, outro dia em Ceará. Aí joga um dia no Recife e volta pra São Paulo. Aí sim, joga tem no dia Cuiabá. que os. Mano, mas, tipo, os times estão espalhados também por todo o país, tá ligado? Tipo, tem time que é lá numa outra ponta, lá no fim do Oriente, e o outro tá lá em Moscou, tá ligado? Que é dentro da Europa ainda. Sim, as viagens eu tô entendendo. As viagens realmente. Aí faz realmente o calendário ficar longo, mas já vê que tipo, não vão tantos times pra Champions, não só 2 ou 3 ainda sem jogar preliminar. Tipo, dificilmente um time vai ter a Champions no calendário, um outro tem a Europa League. Aí aqui não, aqui 10 times quase vão pra Libertadores, todos jogam Copa do Brasil, a maioria deles no começo. Tem ainda essa Recopa que criaram agora. Tem a Supercopa a Recopa Sul-Americana. A Recopa do Brasil. Tem os estaduais e as viagens longas pra caralho, tá ligado? Fora isso aí que a gente tá falando ainda do contraste de. Mas você vê, os cara ficam 2, 3 meses sem jogar, cara. E os caras ainda conseguem fazer um calendário tranquilo de se jogar, cara. Aí você tem competência. Aqui não tem competência. Não, aí você vê a diferença, tá ligado? Que esses campeonatos estaduais, tá ligado? Ao invés de jogar time grande assim, tá ligado? Time de divisão, jogar só time sem divisão durante o ano inteiro, eu acho que faria até mais sentido, porque é questão de renda e tal, mas, porra, fora isso, não tem sentido manter o estadual, cara. Não tem sentido. Primeiro, ocupa espaço no calendário pra time grande. Segundo, atrapalha questão física, de desempenho dos jogadores, cara. E terceiro, não rende dinheiro. As federações roubam tudo. E não é atrativo pra ninguém, cara. Ninguém quer assistir estadual, cara. Todo mundo quer Brasileirão logo, entendeu? Se os caras puderem pular a temporada, eles pulavam o estadual, cara. E a maioria dos. O Mafra acabou de confirmar o meu ponto. O estadual não precisa acabar. Ele precisa acabar para os times grandes em questão de ser no começo do ano e os times jogarem 3 meses. O estadual para os times grandes tem que ser como se fosse um amistoso, um jogo cara, festivo. O estadual não precisa acabar, tá ligado? Mas para conseguir fazer essa organização toda que a gente tá pensando aqui, cara, é muito difícil, vai demorar muito tempo até lá, entendeu? Burocracia, entendeu? Questão das federações, entendeu? Vai dar muito, muito mais trabalho, vai
gastar muito mais, entendeu? E a gente nem sabe se essa ideia vai acabar dando certo no fim das contas, entendeu? Mas no caso, você teria que você excluindo os estaduais, você também teria que fazer alguma coisa. Você não pode deixar os times pequenos à mercê. Então seria mesmo assim um projeto caro, um projeto demorado. Então você excluindo ou você melhorando o calendário vai demorar de qualquer jeito, vai gastar de qualquer jeito. Então a melhor ideia Sim, tem que ser cara, feita. mas- E pra mim a melhor ideia é fazer o estadual para os times grandes como se fosse um jogo festivo. Se fosse um amistoso, um jogo para manter ritmo. Vou concordar com o Kelvin aí, eu acho que tem que ser mesmo. O estadual virar um campeonato pros pequenos e os grandes entrarem ali pra fazer pré-temporada. Final ali do campeonato, jogar. Um torneio tipo fora da Cup, que de vez em quando que foi mata-mata aí. Vou e o Corinthians jogar contra o Botafogo, o São Paulo contra o Mirassol, o Palmeiras contra a Ponte Preta, o Santos contra o Guarani. E aí vai, não vamos Partiu botar o Paulistão e Orlando, rapaziada. Já temos uma ideia. Sem escândalo. Eu tava com cara, mas eu já a esqueci, função que o cara. estadual tem hoje, na minha visão, é iludir torcedor e foder o calendário. É as únicas funções. E aquela coisa também Tem funções boas. Ah, sim, eu lembrei. Revelar jogadores. Eu lembrei a ideia aqui. Tá, cara. mas aí você pode revelar no Brasileirão também, na Copa do Brasil. Você não é tem uma uma especialidade Não pra- necessariamente. pra revelar. Não necessariamente. Você tá dando chatão. Mas no- muitos velho. times têm. Como aqui no Brasil a maioria dos times é fudido financeiramente, cara, eles têm que apelar Cara, pra. mas você pode revelar jogador no Brasileirão, na Copa do Brasil. Enfim, E- cara, como pra você revelar jogador na Copa do Brasil, imagina se vai ser, sei lá, o São Não. Raimundo que tá jogando com o Cruzeiro agora. O São Raimundo é horrível, mas tá ganhando do Cruzeiro, enfim. Mas imagina se fosse Empatou, São Raimundo Cruzeiro desse empatou. uma. É, o Cruzeiro empatou. Mas enfim, se o São Raimundo achei que tava ganhando de ainda. Roraima, que é um time fraco, obviamente, não tem muita grana, dá uma cagada e pega no Corinthians, por exemplo, e toma uma surra do Corinthians de 8-0. Como você vai revelar alguém, velho? Não vai ter como. Por isso o estadual contra os times menores, você bota um olheiro ali e você fala, pô, esse moleque aí tá jogando bem. Teve São um- dois times parelhos. O caso do. Sabe que Luca que tá no Fluminense agora? Que jogou no Corinthians e tal? O Luca, Ah, o atacante. Sim. Ele jogava um time que não acho que o Palmas de Tocantins, se não me engano. E ele entrou no jogo contra o Cruzeiro, tomou um pau, tomou 6, se não me engano, ele entrou e foi revelado, depois ele foi parar no próprio Cruzeiro. Cara, Foi assim. cara, e isso me lembra a questão dos torneios de base, cara. Maioria. Esses torneios de Copinha, base, Copa São Paulo, revela uma porrada de jogador. Meu irmão, o Valdívia, antes da lesão, era um puta jogador, tá ligado? O cara saiu de um time lá do cu do Mato Grosso, velho. Enfim, voltando aí o assunto de revelar jogador no estadual, tem um caso do ano passado do Vasco que ele pegou 2 jogadores do Madureira, inclusive eu tô puto até hoje. O Marcelo Alves, zagueiro, e o Igor Catatal. O Igor Catatal, não vou nem falar que no Vasco ele não fez muita coisa, até fez um gol no Botafogo, enfim, mas foi pro Vitória. E ontem, como a gente tá gravando quinta-feira, ontem foi quarta, o Vitória jogou quarta ou terça-feira, não lembro. O Vitória ganhou de 1-0 na Copa do Brasil. O Catatal entrou e deu uma assistência. Ele já se mostrou um jogador útil para um time do nível do Vitória, que é muito melhor do que o Madureira. E o Marcelo Alves foi muito importante para o Vasco. Se o Vasco não caísse, o Marcelo Alves tinha grande parcela, porque ele entra naquela zaga do Vasco, que com o Castan muito mal, o Miranda, que é um moleque, perdeu muito espaço, e ele fez uma boa zaga com o Ricardo Graça. O Marcelo foi muito importante pro Vasco. Se não caísse, era muito por causa do Marcelo, que ajudou muito essa zaga. E o Vasco simplesmente não quis renovar com esse cara. É absurdo o que o Vasco fez, mas foi muito importante pro Vasco. E o Marcelo que deve estar indo pro Cuiabá. E eu espero que o Marcelo vai muito bem no Cuiabá para só reforçar essa tese, que zaga você do tem Cuiabá, como revelar. Marcelo, Quem Alves e Marlon. O Marlon não é ruim, cara. Eu acho o O Marlon Marlon é bom, falou, o Marlon é aceitável. bom zagueiro. Bom zagueiro também. Mano, a questão é que o Marlon não joga, cara. Então a gente não dá nem pra fazer uma análise realmente sobre ele. Ponto forte, ruim. Já tem uns 5 anos que ele não joga, tá ligado? Tá no Corinthians e nem prestar pra monte de time merda. Tem 2 casos do Corinthians que os caras vieram de time pequeno, do Nacional de São Paulo, não sei se você conhece o Nacional, que chegaram no Corinthians, um jogou bem, que foi o Thiaguinho, o volante, fez bons jogos, e outro é o Bruno Xavier, que entrou no amistoso lá, jogou bem e nunca mais apareceu. Eu não sei o que acontece, que os caras, não sei se ele entrou com uma... Não, eu te falar, não sei se os caras chegam a ter uma estima de que jogador de time pequeno, sendo vestiário, que os caras não aceitam que o jogador de time fraco vir jogar no Corinthians. Eu não sei, que os caras rendem até mais do que muito jogador casca grossa,
Do exemplo aí do Bruno Mendes, que veio do Montevidéu Wanderers e joga muito melhor que o Gil. E o Gil é titular unânime, as coisas... O cara tá rendendo mais. O Thiaguinho tava rendendo mais que muito volante do Corinthians na época, e o cara simplesmente foi embora. Não sei nem onde ele tá jogando agora. Chegou a jogar no Botafogo, tava no Oeste. Eu não sei o que acontece, o cara chegou com um estigma, com essa alcunha de que é jogador... Passar pelo Oeste. Não sei se o cara chega com essa cunha de jogador de time pequeno aqui não vai jogar, no nosso jogador, do treinador, se é algum negócio de empresário, eu não sei. Tem vários casos em vários times, de jogador de time pequeno rende e não fica, ou não renova, ou é vendido, ou é emprestado. Difícil entender, né? Estranho, muito estranho. Depende muito do treinador também, cara. Tem treinador que tem, sim. que tem preconceito com jogador de time pequeno, por exemplo. O Marcelo Cabo, ele não viu nem o Marcelo Alves treinar, brother. Ele mandou o cara embora, porque ele queria o Hernando. Porque o Hernando é o cara, é um zagueiraço, o Hernando. Não vamos contratar Marcelo porque ele veio do Madureira. O Hernando vem de time grande, vem do Bahia. Então já começa com esse preconceito de muito técnico, cara. Pode ser também, cara. O time anterior pesa mais do que o cara tá jogando às vezes, né? E tem um jogador, sim, tem muito jogador bom que sai de estadual também, cara. Não dá pra negar. Tem um jogador bom que veio de estadual, um jogador que se destacou no Brasil depois de estadual. Mas eu não acho que seja uma coisa que sustenta que o estadual tem que continuar. Nem um pouco. Tem que virar mesmo aí que o Calvin falou, uma pré-temporada para times grandes e times pequenos no campeonato. A questão é, qualquer uma das opções que a gente for acabar acontecendo, sei lá, virar um grande regional o brasileiro, ou mudar o estadual. De qualquer maneira vai demorar muito. Primeiro, porque a gente tem uma porra de federação que rouba. Segundo, porque os times estão devendo, até o mundo não tem dinheiro para investir no campeonato próprio, igual faz, por exemplo, na Inglaterra, tem a própria associação deles. Cara, vai demorar muito e provavelmente nada disso que a gente tá falando vai acabar acontecendo, infelizmente. Cara, no final das contas vai continuar sendo mais uns 10, 20, 30 que o Brasil anos. Protagoniza. Até o futebol acabar. O brasileiro não. Isso não é sendo só no futebol. O brasileiro não é capaz de mudar. O brasileiro sempre vai achar que o Dega é melhor e que tem que ser assim pra sempre. O brasileiro não é capaz de evoluir. E o futebol é só mais um reflexo disso. A única coisa que pode ser feita pra melhorar esse calendário inchado é o que o Atlético Paranaense faz. Você manda seu sub-23 pra lá, você contrata uns jogadores dos times pequenos, bota no meio dos seus jogadores da base e vê se vai render alguma coisa. Enquanto o seu time se prepara, o seu time joga um amistoso, talvez joga até uma rodadinha do estadual pra treinar, pra pegar um ritmo de jogo, mas não. Você não vai ter um risco. Joga um clássico. Exato, cara. O Thiago Nunes falou isso. O Atlético Paranaense te dá permissão de você usar o estadual como pré-temporada. Treina os jogadores principais e o reserva ficar jogando, entendeu? Eles colocam até comissão técnica da base, cara. Sim, pra preparar os caras também pro futuro, claro. É um projeto muito bom, o Atlético Paranaense. E agora, os times do Rio estão tentando fazer isso até por conta da pandemia, mas tá acontecendo, tá acontecendo. E a federação falou que vai punir quem não colocar os jogadores a partir da quarta temporada. Gente, o cara coloca quem quiser pra jogar, cara. É isso que eu falo que as federações devem acabar. Eles são um câncer do futebol brasileiro, cara. Vamos lá. Primeiro, o cara rouba dinheiro até de bilheteria. Acho que 50% vai pra federação. Mas a roubagueira não é só as federações, os clubes têm tudo também. Todos os clubes têm roubagueira. Tirando o Bragantino, que é clube empresa. Mano, mas a questão é, cara, se fossem os clubes que fossem os grandes culpados pelo futebol tá na merda, beleza, cara. O problema dos próprios clubes em si, cara. Mas a questão é que tem uma entidade maior que os clubes que está prejudicando o que poderia se tornar algo bom, tá ligado? É essa a questão difícil. Até a federação, a Federação Brasileira, porra, maior roubalheira. Todo ano tem alguém preso, todo ano tem alguém condenado, corrupção, sabe? Porra. E cara, sabe... É um problema estrutural. Sabe por que também vai continuar assim por muito tempo ainda? Porque pros clubes, pros dirigentes, tá ótimo estadual lá. Por quê? Primeiro, se ganha, título que vai iludir torcedor e vai manter pelo menos mais 1 ano, 2 anos. Entendeu? Não vai ter muita pressão se ganhar título. E segundo, que quanto mais jogo, mais o dirigente ganha. E ele não quer largar, ele não quer deixar. Você acha que e mais os amiguinhos dele da federação ganham, então obviamente. Você acha que o Andrés quer largar o Corinthians? O Duíguio quer largar? Você acha que o Leco queria largar o São Paulo? Você acha? Os caras estão ganhando com isso, velho. Os caras não querem nem saber, mano. Eles vão continuar querendo botar o jogador. Se foda o jogador, tá ligado? Você vai, joga 80 jogos, eu não ligo. Vai entrar dinheiro de TV, de bilheteria pro meu bolso, então.
Triste realidade, cara. Triste realidade. Só queria, como eu falei no começo, eu dei uma olhada naquele artigo da UOL, que tem também outro jornalista que falou uma coisa que é o que eu praticamente disse, a minha opinião, que é o... Eu peguei até mais, mas eu vou falar só do Marcel Rizzo, não faço ideia de como pronunciar o nome dele, que ele diz, abre aspas, não devem acabar, mas devem mudar, e não ter os times da elite brasileira. Os estaduais não devem ter o time da elite brasileira. O calendário deveria girar em torno do brasileiro, que começaria em fevereiro, no máximo em abril, e os estaduais deveriam ser os classificatórios para o campeonato nacional. E poderia ter no mínimo no máximo 3 ou 4 datas para os times grandes enfrentarem os melhores pequenos na fase inicial. Concordo perfeitamente. Eu queria dar um plusinho a mais do que eu falei dos dirigentes aí, que eu vou até dar um gancho, né, de falar sobre clubes e empresas, que eu queria muito, cara, que o brasileiro fosse um pouquinho capaz de evoluir e pensar, pô, cara, é uma boa ideia. Eu queria muito, cara, os caras falam, nossa, mas é rival de São Paulo. Eu queria muito que o Bragantino desse certo, cara. Ganhasse título, que batesse final. Mano, o Bragantino vai dar certo. Mano, em uma temporada os caras já quase foram pra Libertadores. Sim, eu queria muito, porque formado de moleques de 23. Mano, ia ser um tapa na cara dos dirigentes que a gente tem aqui. Se fala de clube empresa, não. Tem que ser. Olha pra Europa, cara. A gente sempre fala de Europa porque é o que dá certo. Se olha pra Europa, todos os times são clube empresa. Os últimos campeões são todos. A exceção é o Barcelona. Olha o que tá acontecendo no Barcelona lá. E isso dos clubes e empresas, cara, é o Brasil engatinhando para a evolução, como foi com os técnicos estrangeiros. Deixa eu falar, eu acho que daqui a alguns anos vai acontecer a mesma coisa que acontece na Áustria, tá ligado? Vai ter o Salzburg dominando por anos e anos e anos, e no máximo um time vai incomodar uma vez ali, outra aqui, depois volta a mediocridade, depois volta, entendeu? Mas ninguém pra realmente ameaçar o trono, tá ligado? Eu acho que esse projeto tem tudo pra ser melhor até que Palmeiras e Flamengo, tá ligado? Sim. Porque eles apostam muito em nomes que muitas vezes não dão certo, não rendem. Com exceção ao Corinthians e Flamengo, que são os times que têm a renda alta lá em cima, que dá pra sobreviver, você consegue competir, ser competitivo todos os anos com essa renda que tem, os outros times, cara, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, São Paulo, Santos, vão ficar pra trás, cara. Vão ficar, isso se o Corinthians e o Flamengo tiverem boas gestões. Porque eles vão ficar sempre naquela de, não preciso de clube empresa, não preciso de investimento. Por quê? Porque o dinheiro tá no bolso dele, pro dirigente, pro Leco, pro... Meu irmão, o Bragantino em pleno ano de pandemia vai terminar lucrando. Ano de pandemia, os caras não tiveram renda de estádio. Nem o Liverpool, velho, terminou no rendendo, velho. O Liverpool terminou no vermelho. Nem o Liverpool, tá ligado? O Red Bull conseguiu. Isso é bizarro. Eu acho que... E o Liverpool é o time mais pão duro que existe na história, cara. Porra. Os caras têm pena de pagar 15 milhões no Alex Telles, tá ligado? É o United. A diferença é que o United paga 90 milhões numa merda de um zagueiro inglês. E o que mais vai ser assim mesmo. Vai ser o Bragantino brigando lá em cima. De vez em quando o time vai brigar. Ou talvez, se tiverem boas gestões, o Corinthians e o Flamengo vão ter times competitivos pra brigar. E aí os outros times, todos os outros, cara, todos, sem exceção, que não tem a renda tão alta, a menos que o Flamengo, o Palmeiras ganhe 30 milhões de torcedores e do nada, pode ser, não sabe. Mas aí, esses clubes todos vão ficar lá atrás, esses clubes não vão ter investimento, por quê? Porque os dirigentes são lá, e o dinheiro tem no bolso deles, eles adoram, eles não querem largar. Eu vou dar esse clube aqui mas, pra tipo, time da... o Palmeiras tá nesse caminho também, cara. O Palmeiras tá nesse caminho também, cara. Eles têm o aporte da Crefisa, querendo ou não. A tendência é virar também uma espécie de clube empresa, cara. Mas se um dia a Liga encher o saco e quiser largar, o salário vai estar lá. As parcelas de compra ainda vai estar lá. E quem que vai pagar isso? Se não tiver o dinheiro da Crefisa. Eu acho que o Palmeiras ainda vai virar. Mano, eu acho que o Palmeiras consegue se virar por alguns anos, cara, ainda. Sim, por alguns anos consegue, claro que consegue. Porque tem o dinheiro, mano, que a Crefisa já botou lá. Pra você ter uma ideia, mesmo o Palmeiras, o time cheio da grana, os caras conseguiram fazer um puta dinheiro com o Gabriel Jesus, tá ligado? Foi um jogador que subiu, tá ligado? A maioria dos jogadores, os caras contratavam. Tem vários aí pra vender. E imagina agora que subiu praticamente 10, 15 de uma vez e tá todo mundo jogando bem. Wesley, Gabriel Menino, Danilo, Gabriel Veron, porra. Lucas Esteves, Patrick de Paula. Renan também é bom zagueiro. Renan é bom zagueiro também. O que o Mafra falou, vai ser. Eu vejo futebol brasileiro daqui
nem 10 anos, acho que 7, 6 anos, o Bragantino comprando todo mundo, porque tem bala, e a Red Bull Não, cobre o Bragantino não vai. Mano, a ideia do Bragantino não é comprar todo mundo. tudo. Mas quando você tiver o dinheiro, É ô Mafra, formar os jovens e vender, tá ligado? Eles não precisam sim, mas quando gastar eles dinheiro. tiverem essa. Quando eles tiverem esse lucro todo, eles vão no mercado, cara. Eles vão trazer os melhores, vão trazer jogadores da Europa, vão trazer brasileiros que estão na Europa. Eles vão montar um time muito acima dos outros. A menos que não dê uma crise absurda, vai ser assim. Eles lá em cima, se der certo, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Se tiver. O Corinthians eu não vejo. Eu não vejo o Corinthians. Flamengo e Palmeiras brigando ali, no máximo, e os outros lá embaixo, cara. Com investimento E bem abaixo. o que fortalece o argumento do Soriano é uma coisa que ocorreu hoje. O Bragantino vai praticamente pagar uma baba no Natan, zagueiro do Flamengo. Eles pegaram o Natan emprestado com um passe fixado de 3 milhões de euros, mano. 3 milhões de euros no Mano, zagueiro e mesmo que do o Natan potencial não do vá Natan também, é absurdo. Eles vão pagar A os 3 Red Bull milhões, é dona cara. do Bragantino, O cara. Claudinho paga 5 Natans, basicamente. Vai vender por pelo menos 15. Exato, Exatamente, cara. Eles, Ainda tem o Arthur, eles contratam tem o jogadores Ita. muito bons. O Raul, que saiu do Vasco, veio de graça, se eu não me engano. O Raul é um volantaço. Porra, é Ai, o absurdo. Vascão é gigante, rapaziada. Vai ser exatamente isso aí no Bragantino, cara. O Bragantino vai dominar o. Se der tudo certo nesse. Que, cara, se tiver uma dívidazinha lá, tiver um vermelhinho lá nas contas, ô Red Bull, liga aqui, o Bragantino, né, no caso, liga pra Red Bull, me salva aqui, dá um. A Red Bull, tô aqui, filho. O clube é meu. É um rendimento meu. Então, quer dizer, meu não, né? Da Red Sem Bull. contar o expandimento, Paga a nós, Red Bull. expansão da marca. A expansão nós, Red da Bull. marca. Você bota o Bragantino na Alemanha. O Mano, Bragantino vai ter. geralmente uma empresa não investe em 2 clubes do mesmo país, cara. Máximo na base desse clube. Por exemplo, você pode talvez uma Coca-Cola, que é forte aqui, pegar e investir jogar dinheiro no Corinthians, por exemplo, tá ligado? Comprar o Corinthians, no caso. Não, porque no caso a Red Bull não comprou oficialmente o Bragantino, tá ligado? Fundiu com a RB Brasil. É basicamente isso. O que falou da exposição que o Bragantino ganha na Alemanha. O europeu se interessa pelo brasileiro quando ele vê alguma coisa ainda. Porque ano passado o Flamengo, só com o português, que era técnico, que era um pouquinho conhecido na Europa, o Flamengo já foi lá fora. Todo mundo já sabia do Flamengo, todo mundo já sabe quem é o Gabigol. Os portugueses, principalmente, todo dia o Jorge Jesus era tampa, ó, era capa de revista. Notícia. Era tampa de revista. Aí, imagina se o Red Bull começa a ganhar tudo aqui. Os caras vão vir pra cá, os caras vão ver que foi o brasileiro, entendeu? Ô, Soriano, eu me lembro de uma parada, eu tava até falando no outro podcast, cara, que eu falei até da parada do Abel, que ele não costumava jogar um futebol tão reativo assim, tá ligado? E eu falei que eu via bastante essas paradas de notícia desses jornais portugueses que postam, tá ligado? Então, essa coisa acontece muito, tá ligado? Porque você vê, jornal argentino vai postar sempre de algum destaque argentino por aí afora, cara. Entendeu? Então, globalizar também o futebol brasileiro, trazendo mais nomes estrangeiros, vai melhorar a situação financeira do e tornar o futebol atrativo pros europeus vir pra cá, entendeu? Como é que o cara tá lá? O cara tá lá na Espanha. Tá se tornando. O cara vai vir, puta, eu vou lá jogar no Botafogo, por exemplo. Só exemplo. Aí, tipo, sei lá, tá um cara aí, tipo Davi Silva, vai. Puta, vou lá jogar no Fluminense. Posso ganhar meu primeiro mês, mas aí quando pode entrar numa crise eu não vou ganhar mais. O futebol é baixo, não vou conseguir manter. Então, com as empresas dominando, os investimentos são maiores, os clubes vão ter mais poderio técnico e financeiro. O futebol vai melhorar, vai ser um futebol mais atrativo. E a gente entra no caminho melhor para ser um país de futebol de elite. E você vê que o Brasil não é atrativo quando o grupo City prefere investir no Uruguai do que no Brasil. Porque lá no Uruguai é que o Brasil consegue ser menos atrativo que o Uruguai pro grupo City investir. Isso é bizarro. Tá uma merda total, hein? Exato, cara. Nem o Peñarol e o Nacional estão rendendo. O G2, que hoje que era jogador de Série C do futebol brasileiro, voltou pro Remo agora. Mano, o cara era titular do Nacional, que é o segundo maior clube de lá, pô. Isso acontece, cara. Tem vários jogadores que vêm da Série B da Europa, que vêm aqui no Brasil também, que destrói. Não, mas a gente tá comparando Brasil e também, Uruguai. no Uruguai também. Então, sim. O Uruguai mostra que é um nível muito abaixo do futebol brasileiro e, porra, o G2 já teve
falta de destaque, Nossa, tá ligado? O cara foi chutado do Atlético Paranaense, foi chutado do Vitória, entendeu? Agora que tá ganhando destaque no Remo. Mas o nosso nível técnico é muito baixo, cara. Tipo, dá pra ficar aqui um dia inteiro falando de jogadores que vêm da Europa, que estavam mal na Europa. Cara, o Gerson, Gabigol, Pedro, todos os caras fracassados na Europa, tudo bem, eram outros jogadores, hoje são mais evoluídos, mas aqui no Brasil são os melhores do Brasil. Bruno Henrique, entendeu? O Gustavo Gomes, zagueiro, são vários. O Bruno Henrique fracassou bonito lá, cara. O Gustavo Gomes é um dos piores zagueiros que já passaram no Milan, brother. E é o melhor zagueiro do Brasil. O melhor da América. Porra, absurdo. É muito abaixo, cara. Por isso que eu falo. Eu sempre falo da minha seleção brasileira. Minha seleção brasileira é 22 na Europa e um aqui que é o terceiro goleiro, que é o Everton. Não convoco o jogador do Brasil por nada, velho. Eu resisto muito, tá? Tem que ser muito acima dos outros, tipo o Gabigol aí. Tem que ser muito acima pra me convencer esse jogador de seleção, entendeu? É muita diferença, cara. É muita coisa. Foi como a galera pedindo o Marinho e o Thiago Galhardo, velho. Continua achando absurdo. Não dá, gente. Não dá. Eu prefiro um cara que faz um pouquinho na Europa, cara, tipo o Rafinha do Leeds. Jogador de momento. O Marinho fez uma temporada inteira incrível, tá ligado? Acho que merece. Cara, mas mesmo assim, o Mafa, é muita coisa, mano. Eu prefiro muito mais levar o Rafinha do Leeds, que joga um pouquinho, joga bem, do que o Marinho, que é monstro aqui no Brasil. Eu prefiro muito mais levar o Rafinha do que o Marinho, entendeu? Dizem aí se vocês concordam com a gente, se a opinião de vocês sobre os estaduais, sobre o nível técnico do futebol brasileiro, sobre clubes e empresas. Recomendo que vocês divulguem, rapaziada, pra gente alcançar mais gente, ouvir a opinião de vocês. E é isso, vamos ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. É a hora das considerações finais. Fiquem à vontade para deixar uma palavrinha pro nosso público ouvinte, galera. Dia 22 de março estaremos ao vivo no YouTube, no nosso último episódio da temporada. E também, se você quiser anunciar aqui, entra em contato com a gente lá no Inglesão Depre pelo Instagram, Inglesão_Depre. Faz o Pix, né? Claro que a gente não tá também assim. Se cara, qualquer coisa, se for a lojinha de churros da esquina da sua casa, mano, só a gente tá aqui à disposição. Se vocês quiserem anunciar aqui no Inglesão, enfim, é isso. Só entre em contato com a gente lá, Inglesão_Depre. Agradecer aí a quem ouviu até o final. Estamos caminhando pro final da primeira temporada. Todos convidados aí pro episódio ao vivo, como o Sorano disse, e mandar um salve especial aí pro amigo que sempre tá acompanhando a gente, não perde um episódio, Sete Copo, gente fina, tamo junto, amigão. Putz, esqueci também, vou dar um salve. Meu mano Guilherme Icardi Rodrigues, ele sempre ouve lá, meu maior fã, velho. Nosso querido amigo Guicardi, um salve aí pro Guicardi. Mandar um salve pro Careca, nosso amigo mais clubista. Rapaziada, o nosso amigo Soriano citou, então não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, Inglesão_Depre, no Instagram e no Twitter, e no YouTube é Inglesão Depre. Fiquem ligados, porque a gente sempre posta o nosso podcast lá, sempre postamos alguns cortes também. Cara, daqui a pouco surge um fã nosso criando podia postar lá também, tá ligado? Nossa, é verdade. Quem é nosso fã? Querendo ou não. Quem é nosso fã cria o YouTube de cortes do Trave a Penalty. Então é isso, ficamos por aqui, é isso. Valeu! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.